Vida de hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa tanto os homens quanto as mulheres. Saiba quais são os prós e os contras dos principais métodos contraceptivos utilizados. Na televisão a gente sempre costuma ver, principalmente no carnaval, propagandas do Ministério da Saúde de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e à gravidez. Ei, na balada, só alegria e a condição é noite e dia. Se o clima esquenta, não dê vacilo, sem camisinha vai. Vou não, quero não, posso não, sem camisinha não dá não, sem ela não dá não. Curta o carnaval, sexo só se for com camisinha, senão não dá. A camisinha, sem dúvida, é um dos métodos mais baratos e conhecidos. Só que existem outras opções no mercado. O médico ginecologista Dr. Eduardo Salvador mostra quais são as alternativas para se proteger. O anticoncepcional via oral, o que faz? Ele impede que o ovário ovule, não desenvolve um óvulo. Não ovulando, não ocorre a gravidez. A gente chama de anovulatório, sem ovulação. Não é? É diferente do método de urgência. Por quê? Se a mulher não está usando preservativo, não está usando nenhum método anticoncepcional, está no período fértil, ela já pode ter ovulado durante a relação. O que você faz? Você dá uma dose um pouquinho mais acentuada de hormônio, que faz esse transporte do óvulo pela trompa ficar prejudicado. E se ele conseguir chegar dentro do útero, o tecido que onde ele vai se fixar dentro do útero, ele se torna não receptivo ao óvulo, porque ele é modificado por esse hormônio. Então ele ficaria ali e sairia na próxima menstruação. Tá? Esse é o de urgência. O injetável, ele funciona como via oral, só que é intramuscular. É injetado uma vez por mês e impede que o ovário desenvolva o folículo e ovule. O anel vaginal, ele funciona da mesma forma porque ele é hormônio. É colocado dentro da vagina, que ele é maleável, tá? A própria placenta insere e retira uma vez por mês, e a mucosa da vagina absorve o hormônio, uma certa quantidade diária, que vai na corrente sanguínea, que vai no ovário, que impede a ovulação. Então, na verdade, fora esses aqui de urgência, esses outros hormonais, eles funcionam com anovulação, impede o ovário de ovular. Temos ainda o DIU com cobre, que é esse aqui, que ele, dentro do útero, ele provoca um processo inflamatório, e os espermatozoides que passarem por ele são mortos ou ficam inativos, e os que conseguirem sobreviver, chegarem ao teu óvulo, se acontecer, quando eles voltarem para se fixar no útero, o tecido que vai receber esse óvulo que está solto, ele é não receptivo, ele não consegue se fixar, e daí então não ocorre a gravidez. E existe o DIU com hormônio, isso aqui em torno de 80%, 90% das mulheres, é inserido esse DIU também, fica dentro do útero, e ele provoca amenorreia, a mulher não menstrua. Além de evitar a gravidez, os contraceptivos também podem ajudar as mulheres a amenizar os sintomas da famosa TPM. Uma das soluções é não ter TPM, não menstruar. Uso de anticoncepcional de forma contínua. Isso é um método que normalmente alivia bem a TPM. O anticoncepcional em si, eventualmente ele já alivia a TPM. E se tudo isso não der resultado, existem medicações hoje que eliminam completamente a TPM. Hoje só tem TPM quem quer, ou quem quer usar isso como arma. O DIU é um método muito eficaz usado pelas mulheres. E ao contrário do que muitos pensam, ele não provoca aborto, porque ele atua antes da fecundação. Isso aqui é um molde de um útero, apenas a metade, com vidro para poder identificar. O DIU, ele é inserido dessa forma, a nível de consultório, normalmente não há necessidade de anestesia, se introduz ele, se liberta ele lá dentro, solta e se retira esse aparelhinho. Então, na verdade, ele fica lá no fundo, e esse fio aqui, que ele é um fio inabsorvível, de nylon, ele fica dentro da vagina, ele não sai para fora. Então, se colocar o dedo, a própria paciente, mulher, colocar o dedo lá, ela vai perceber a ponta do fio, porque ele é seccionado aqui. Esse fio serve para quê? Para ter certeza que o fio está no local certo, porque
Se ele aumentar de tamanho, é sinal que o DIU saiu do lugar. Ele saindo do lugar, ele não funciona corretamente, a eficácia diminui. E, para quando ela quiser engravidar ou ele vencer, a gente simplesmente pega o fio, durante o exame ginecológico, pega o fio com uma pinça e retira ele. Não incomoda em nada a relação, porque esse fio ele é insensível e a parte da vagina lá no fundo, ela não tem sensibilidade. Né? Então, na relação, a mulher não sente nada, nem o homem. Outra opção é o anel, que pode trazer os mesmos efeitos da pílula. A eficácia é a mesma. Só que tem uma grande vantagem o anel. Por quê? É uma vez só por mês. Para quem esquece, a eficácia do comprimido diminui. Se ela usar alguma outra medicação, alguns antibióticos, medicação para dormir, alguma coisa, interfere na absorção do anticoncepcional, coisa que não acontece com o anel. Não é? Então são situações diferentes, mas a eficácia a princípio é a mesma. Já a pílula do dia seguinte não deve ser usada como anticoncepcional de rotina. O uso frequente deve ser evitado. O ideal é que ela não seja usada, que ela já esteja protegida com algum outro método mais eficiente. Não é? Mas caso aconteça, ela não está usando nenhum método outro anticoncepcional, não usou preservativo, está no período fértil. O que ela tem que fazer? Ela tem que usar pílula de urgência o quanto antes, mais próximo do coito desprotegido que ela teve. Quanto mais próximo da relação, maior a eficácia dele. No segundo dia, a eficácia diminui. No terceiro, mais ainda. E ela pode usar isso até 5 dias depois da relação. Mas no quinto dia, a eficácia é muito menor do que no primeiro dia que for usado. E que seja usado eventualmente, não que seja um método anticoncepcional. Usando 2, 3 vezes por semana. Por coitos desprotegidos, ele não funciona dessa forma. A eficácia dele não funciona. É melhor então usar um método mensal mais confiável do que a pílula de urgência. Pode causar desconforto gástrico pela quantidade de hormônio que tem um pouquinho maior do que um comprimido normal e pode dar irregularidade da menstruação. Pode ficar desregulado o ciclo. Pode ter sangramento exagerado, sangrar 1, 2 vezes por mês, 3, 4, dependendo da quantidade que ela usa. No próximo bloco, saiba como escolher o seu método contraceptivo e a eficácia de cada um. Nós já voltamos.